o jogo e no final levou com seriedade para continuar abrindo vantagem. Foi tudo isso que a gente pôde acompanhar nesse jogo do basquete cearense contra o Vitória. Já classificado para os playoffs, o Carcará tentava se manter no G4 e enquanto isso, o Vitória buscava complicar a vida do basquete cearense. O jogo foi mais favorável para o basquete cearense, que já começou ganhando, mas as coisas não estavam tão fáceis. O Vitória corria para cima e a todo instante tentava empatar. Mas o Carcará não dormia no ponto não, e pouco a pouco foi ampliando mais a diferença. A correria era tanta que só um intervalo divertido com a criançada fazendo cesta, ou melhor, tentando, e as líderes de torcida do Carcará para deixar o ar do ginásio Paulo Sarazate mais leve. A partida continuava com o time de Alberto Bial à frente, o Vitória querendo derrubar o Carcará. Mas o rubro-negro não bateu o basquete cearense. O placar final foi 90-65, que garantiu a vaga histórica ao Carcará. E com a vaga literalmente nas mãos, era só comemorar com muita alegria. Mesmo com a vitória a gente tinha grandes chances, mas ainda dependia de alguns outros resultados, né? Aí quando acabou o jogo, a gente ganhou, ficou sabendo dos resultados e vimos que a gente estava classificado, ficamos muito felizes. A nossa melhor classificação até agora tinha sido no 8º lugar. Chegar em 4º lugar da maneira que foi, dos últimos 20 jogos em 17, é fazer história. Assim. Legal, legal. Bom, e para falar sobre essa conquista, a gente recebe aqui no nosso estúdio o ala pivô do basquete cearense, Felipe Ribeiro, meu xará. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. E aí, já deu para acalmar os ânimos, pensar naquela vitória de ontem, uma conquista histórica, como a gente viu na reportagem. Sensação de dever cumprido, Felipe? É verdade. Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui no teu programa, Felipe, na TV Cidade, dá um suporte muito grande para nós do basquete cearense e estou muito feliz hoje, né? Ontem a gente fez história classificando pela primeira vez o time no G4, eu acho que a gente merecia isso, acho que o povo do Nordeste e principalmente a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará mereciam um time de alto rendimento. A gente não está satisfeito, mas momentaneamente sabe, aquela sensação do dever cumprido. Certo, e agora quebramos essa barreira, estamos nas quartas de final. Chegou a hora de pensar no título ou um passo de cada vez? Não, o nosso time ele joga um jogo de cada vez, a gente vem encarando todo dia nos treinamentos, nos jogos, bem devagar. Eu acho que título ainda é uma coisa meio deixa para o Flamengo, para o Bauru. Vamos fazer o nosso, quieto, longe de todo mundo aqui no Nordeste, que a gente está no caminho certo. Mirando ali mais um jogo de cada vez, né? Como você falou. E o jogo acontece, você está vendo aí as imagens, que tinha muita gente, né? A gente contabilizou aí, segundo os organizadores, 5.000 pessoas no Paulo Sarazate. Essa prova de que o esporte está ganhando corpo aqui no estado, né? Assim, está ganhando fama, Felipe, e vocês estão sendo responsáveis por essa trajetória, não é? Essa energia do público é muito importante, né? Ah, com certeza, porque a gente nada mais é do que um atleta, um artista que tem que ter um público para mostrar. E como a gente está conseguindo trazer a galera para o ginásio, estamos tendo 5.000 pessoas, está sendo uma coisa muito gratificante, porque a gente está conseguindo massificar um esporte que não era muito difundido no Ceará. Isso aí é um motivo de bastante orgulho. E quando a gente foi chamado para começar esse trabalho junto com a Solar Cearense, o nosso chefe principal, ele falou, a minha única cobrança de vocês é que vocês tragam orgulho para o povo cearense. Eu sei que as vitórias a gente vai fazer questão de ter, mas você, antes de mais nada, quer que o cearense tenha orgulho, ter alguém que você olha e se espelha. Eu acho que quem está conseguindo fazer isso, que é o mais importante. O que vocês têm recebido do público, ouvido, esse teu contato com o pessoal que vai assistir, que tem assistido os jogos, né? Os últimos jogos aí com portões abertos, para poder difundir ainda mais e tornar ainda mais popular. O que você tem ouvido do público em geral? O público com a gente está sendo um carinho muito grande. A gente para no posto de gasolina, o frentista já te conhece, vai num banco. É uma coisa assim muito, muito legal para o atleta saber que a gente está fazendo a coisa certa, sabendo que a gente está levando um carinho a mais, está levando o nosso esporte para dentro da casa do cearense, por dentro do coração, está vendo garotos crescer. Acho que isso aí é o mais importante, muito mais até que nossas vitórias. Bacana. Bom, o Carcará agora vai aguardar o vencedor das oitavas de final, né? Entre o 5º colocado, Mogi das Cruzes, o 12º Vitória, que vocês superaram ontem.
Quem vocês preferem enfrentar? Existe um favoritismo nesse caso aí em questão do adversário? Mogi, Vitória, como é que vocês estão se preparando para qual desses times? A gente vai se preparar pensando no nosso time, pensando no nosso jeito de jogar, independente de quem vier pela frente. É claro que Mogi é uma equipe fortíssima, jogar lá dentro de Mogi das Cruzes é muito complicado. Então vamos esperar de camarote, treinando, fazendo o nosso papel bonitinho, do jeito que a gente está fazendo, que eu acho que a gente tem com certeza chance de fazer um belo playoff contra eles. Na tua opinião, desses dois times, qual é o maior desafio de cada um deles a ser superado? Que estão se preparando e pensando em cada um desses dois. Eu acho que Mogi já é um time mais tradicional, um time que já tem um conjunto maior e tem um ginásio muito difícil de jogar. Jogar lá em Mogi das Cruzes é um ginásio parecido com o nosso, um ginásio grande, onde que o público incentiva. Eu acho que uma pressão é grande de jogar lá. E o time de Vitória, se conseguir passar da forte time de Mogi, ela vem muito motivada para jogar contra a gente e acaba se tornando um duelo nordestino, que seria a Bahia e o Ceará. Eu acho que essa rivalidade também entraria em quadra. Vamos falar de você um pouco, né, Felipe? Você começou a tua carreira, Felipe, para quem não sabe, começou aos 23 anos, né? Um pouco tarde para a profissão, digamos, mas nem por isso não obteve tantas vitórias. Você foi campeão sul-americano pela seleção brasileira, tem uma carreira boa ainda já e já coleciona alguns títulos. O negócio é bom, né? Assim, quais são teus objetivos agora para o futuro? Para você em casa ter ideia, por exemplo, estamos aqui do lado do maior pontuador da história do basquete cearense, o 5º maior pontuador da história do paulistano, 6º maior reboteiro na história do NBB, capitão do Rio Claro, paulistano, Pinheiros, basquete cearense, uma lista enorme. Onde é que um atleta desse gabarito ainda pretende chegar, Felipe? Eu acho que tem muito. Eu estou aprendendo dia a dia. Eu acho que junto com o Bial, junto com meus companheiros de equipe, eu tenho muito pela frente, muita lenha para queimar ainda, apesar da idade. E quando falam que eu comecei com 23 anos, eu acho que começar é um pouco errado. Eu consegui com 23 anos. Eu tentava jogar nos times do interior de São Paulo, eu sempre recebia não. Sabe, diversas peneiras eu não consegui passar e só com 23 anos realmente eu consegui jogar a primeira vez como em alto rendimento e daí para frente foi uma carreira bem bacana e 3 anos depois já estava na seleção brasileira. Tive aqui no basquete cearense logo no começo, quando ainda era uma sementinha, eu fiz parte dos 2 primeiros anos, voltei para o Pinheiro, joguei uma temporada lá e o Bial me trouxe esse ano, junto com outros jogadores, o Aldre, o Léo, o Marcus, o Duda, e acho que essa química com esses jogadores está fazendo o momento mais feliz da minha carreira. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo um momento muito especial e pretendo prolongar esse momento por muito tempo aqui no Ceará. E a gente fica muito feliz em ter você, em ter o time Carcará, que como você falou no começo da entrevista, está sim trazendo muito orgulho para o Ceará, para o esporte cearense, para uma turminha jovem que está começando agora, que está se espelhando, que está se motivando, vendo o sucesso e mais do que o sucesso, o esforço, o trabalho de vocês, porque não vem sucesso sem trabalho, sem esforço, né? Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no Esporte Cidade e traga mais boas notícias aí no futuro, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, a gente está sempre de portas abertas, o basquete cearense, não sou eu, mas como toda a equipe para vocês e para a TV Cidade. Um abraço a todos. Obrigado mesmo. Bom, e os Jogos Escolares do Ceará 2016 foram lançados aqui na capital nesta manhã. A competição serve de seletiva para os Jogos Escolares da Juventude. 75 mil jovens de escolas da rede estadual, municipal e privada vão competir em 14 modalidades. Entre elas, atletismo, natação e vôlei. Os alunos serão divididos em 2 categorias, 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. A seletiva estadual vai ser dividida em 3 fases. A primeira é entre municípios, que vai acontecer entre 31 de março e 22 de abril. E em seguida, as disputas serão realizadas por região, dia 21 e 22 de maio para as modalidades coletivas. E em junho vai ser a vez dos esportes individuais. Finalmente, os vencedores da última etapa se encontram no dia 4 de agosto para a fase estadual. Vamos para a nossa última parada do dia aqui no Esporte Cidade. Eu volto daqui a pouco para falar de MMA. Deu certo, né? Felipe, brigadão, viu, parceiro? Obrigado.